Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro neste domingo, 2 de julho. Em 2 de julho de 1944, partia para a Itália um contingente da Força Expedicionária Brasileira, que totalizou 25 mil brasileiros. Saiu de um navio do Rio de Janeiro, uma viagem bem secreta, bem protegida, escoltada, porque imagine, o navio cheio de soldados brasileiros indo para a guerra ser torpedeado. Não? Estava lá, entre tantos heróis brasileiros, um amigo, hoje amigo, né? Hoje ele já não é mais segundo sargento como estava no avião, no navio. Ele é tenente-coronel. E dia 13, agora, vai completar 106 anos. Tenente-coronel Nestor da Silva, o herói de Montese. Foi decisivo na captura de Montese, a primeira batalha urbana no combate na Itália. Foi o rompimento da linha gótica, que era a resistência dos alemães. Uma operação elogiada pelos americanos. O comandante americano chegou a dizer que os brasileiros estavam mostrando para as tropas aliadas como se toma uma cidade protegida pelos alemães. Eu estive lá. Até hoje tem lá as casamatas alemãs no círculo de proteção à cidade. E o segundo sargento Nestor foi promovido a tenente em combate pelo general Mascarenhas de Moraes. Teve uma sucessão de atos heróicos, em que só ele mesmo. Ele é baixinho, e ele me contou, né? Puxa, eu prendendo tantos alemães que eram quase o dobro do meu tamanho, né? Bom, e em 2 de julho de 2008, era libertada a senadora da Colômbia, ex-candidata à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt. Estava sequestrada há quase 6 anos pelas Farc, do narcotráfico. Narcotráfico e guerrilha de extrema esquerda. Farc participa do Foro de São Paulo, né, que se realizou em Brasília há pouco tempo. Então, são as recordações de hoje e vamos aos fatos de agora. E peço que você se inscreva e não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos lá. Bom, o primeiro assunto é para recordar o discurso do presidente da República na abertura do encontro das Farc, 26º, eu acho, aqui em Brasília. E interessante que ele disse coisas... Ele disse, por exemplo, que não adianta nos jogar a pecha de comunistas, como se isso nos ofendesse, muito pelo contrário, isso nos orgulha. E disse também que valores que sempre combateram, como o patriotismo, a família, os costumes. Aí eu pergunto, por que ele não contou isso na campanha eleitoral? Ele escondeu do eleitor isso. Imagina a decisão do eleitor se não poderia ser afetada por ele confessar que tem orgulho de ser comunista, né? Ele não disse particularmente, nós somos acusados, socialistas, comunistas, etc. Falo dos seus ídolos aí, Fidel Castro, né? Hugo Chávez, que juntos é que formaram o Foro de São Paulo. E essa história também de combater valores, as palavras literais aqui. Enfrentamos o discurso da família, dos costumes, do patriotismo. Enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Uau! Não disse isso na campanha eleitoral. Bom, aí, na véspera, ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, né, e disse
aquela história da democracia relativa. Aí ele disse: gosto de democracia porque me fez chegar à presidência da República pela 3ª vez. É por isso que ele gosta de democracia. Eu fui abastecer no sábado e o frentista, na sexta-feira, e o frentista me disse: olha só, o egoísmo, ele gosta de democracia para usar a democracia para chegar ao poder. O frentista me disse isso. É frentista que não está mais recebendo a notícia lá de cima para baixo. É frentista que está na rede social acompanhando tudo. E aí vira cidadão e não cliente. Bom. Outro assunto. Bolsonaro, não foi surpresa para vocês, eu cheguei a falar no score aqui, 5-2, né? E deu 5-2. O voto da ministra Carmen Lúcia foi decisivo. Ela disse que ele não podia fazer achincalhe, não foi bem achincalhe o termo, mas algo parecido com a justiça eleitoral. Não podia atacar a justiça eleitoral. Fica estranho, né? A gente traduzindo, eu o condeno porque você me atacou. Não é? Fica estranho. Mas, enfim, o voto também dizia que a reunião com os embaixadores teve caráter eleitoreiro. Ora, todo político, quando faz uma reunião, tem caráter eleitoreiro, e muito mais se ele for candidato à reeleição, né? É uma coisa óbvia. O ministro presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, disse que o Itamaraty não organizou aquela reunião. A Casa Civil não participou. Ora, então ele não usou a máquina administrativa, ele usou o Palácio do Planalto, né? A TV oficial. E é interessante que tudo isso foi provocado pelo PDT de Carlos Lupe, que é o presidente. Carlos Lupe é muito ligado a Brizola. Brizola é que o fez, né? Ele entregava a 0 hora e o Correio do Povo lá no Hotel Everest, lá na Prudente de Moraes, no Rio de Janeiro, e Brizola passou a gostar dele. E o fez, primeiro o fez filiado ao PDT e depois ele subiu no partido. E Brizola, com a história da Proconsult, não suportava essa história de contagem informatizada dos votos e sempre quis um comprovante de voto. E o PDT também, e o Brizola Neto também, tanto que ele e o Flávio Dino apresentaram um projeto que foi aprovado, assim como o projeto do Bolsonaro, assim como o projeto de Requião, que foi apoiado pelo PDT exatamente por isso. Então eu fico pensando se Brizola não vai aparecer para o Carlos Lupe nos sonhos, para vir puxar o pé dele na cama. Porque o Carlos Lupe fez o contrário do que queria, do que sempre sonhou Brizola. Então, coisas da política, né? Lá na votação também ouvi, né? Liberdade de expressão não é ataque ao poder judiciário. Portanto, nós vamos reescrever os artigos 220, o inciso 4º do artigo 5º, né? 220 diz liberdade de expressão, não haverá restrição, é vedada a censura, né? Agora vamos reescrever dizendo assim, salvo se atacar o poder judiciário, né? Assim como liberdade de opinião, liberdade de pensamento, sem anonimato, né? Salvo se for o Bolsonaro. É mais ou menos isso que a gente, racionalmente, a gente conclui, assim, não precisa fazer nenhuma força para isso, né? Está assim, de bandeja, né? Bom, mas enfim, está decidido, está decidido. Bolsonaro voltou de Belo Horizonte, ele tinha ido ao velório do grande herói Alisson Paulinelli, no Palácio da Liberdade. E na volta, no aeroporto, concedeu uma longa entrevista lá, os repórteres vieram, e ele está marcando, fica curioso.
minha curiosidade agora, um processo que foi aberto por Rosa Weber, mandou a Justiça, a Polícia Federal abrir inquérito da eleição de Bolsonaro. E ele disse que esse processo não terminou, esse inquérito não terminou e ninguém dá notícia dele, e ele quer saber o que descobriram, que parou. E pediu ali a imprensa investigativa que investigue isso. Eu também não sei o que tem lá, né, mas deve ter alguma coisa. Né? Agora, outra questão aí da censura, né, da liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de informação, é uma mania de querer tutelar as pessoas, como se você que está me ouvindo precisasse de um tutor para decidir o que você pode receber e o que você não pode, porque você é um idiota, né? Você não tem discernimento, você é incapaz. Né? Meu Deus, você é cidadão, você tem, é a responsabilidade sua dividir o que é verdade e o que é mentira. Eu sinto muito. Se você deixa entrar mentira, o problema é seu. Então, eu acho que num país em que as pessoas são cidadãs e não tutelados, e não servos, né, eu acho que não precisa de tutela, não. Tanto que a Constituição não prevê esse tipo de tutela. A tutela que a gente está discutindo hoje é dos índios, como está escrito na Constituição. Está escrito índios lá, não está escrito indígenas. Né? O pessoal gosta de... acha que muda a palavra, vai mudar o fato. Né? Eu falei outro dia que tem brasileiros de etnias originais que não querem saber de tutela de ninguém. Eles querem trabalhar e querem vencer na vida. Né? Como todo mundo, como todo brasileiro. Bom, queria contar para vocês, eu fui a Goiânia nesse fim de semana. Eu achei o pedágio caríssimo, mas não é porque me levou 96% do dinheiro que eu trazia na carteira, não é por causa disso. Eu paguei 12 de ida e 12 de volta e eu tinha R$ 25 na carteira. Eu acompanho a história de que cada vez menos a gente usa o tal dinheiro corrente, né, moeda corrente. Então, deu R$ 24 para ir e voltar. São duas estradas diferentes, uma para ir e outra para voltar. O problema é que eu fiquei dirigindo 2 meses em Portugal. Então essa talvez seja uma das melhores estradas do Brasil, mas é bem ruinzinha. Não vale o pedágio que cobra. Mas talvez a culpa não seja da concessionária. Mas tem uns buraquinhos da concessionária. A gente vai sacudindo o tempo todo. É quem construiu a maldita construção de estrada no Brasil, que não tem base a estrada. A faixa onde circulam normalmente caminhões é uma ondulação só, ela não aguenta o peso do caminhão. E não tem uma estrutura, não tem fundações, não tem alicerce a estrada. É o diabo que eu acostumei. Agora, o brasileiro que vai dirigir em estrada de verdade, e depois vem para cá e põe a boca no mundo. Para a gente ter estrada boa. Né? E por fim, antes de finalizar, vejam só, um traficante chamado Antônio Joaquim Mota, que é um traficante aí famoso, ficou sabendo antes de uma operação da Polícia Federal para prendê-lo, foi embora de helicóptero, lá na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, na fronteira Brasil-Paraguai. Ficou sabendo antes. De Brasília, Alexandre Garcia.